Muito bom. Então, no último bloco, a gente viu o primeiro passo. Agora, a gente está no segundo, que é o artigo 109. O artigo 109, ele tem uma relação entre a pena e a prescrição. Então, ele diz, se a pena for tanto, a prescrição é tanto. Se a pena for tanto, a prescrição é tanto. E assim por diante. Isso você não tem que decorar, graças a Deus, né? Porque está lá no artigo 109. Mas apenas para facilitar o nosso entendimento do 109, eu vou abrir aqui, vou até pular de página, porque vou fazer duas observaçõezinhas. Mas eu vou abrir aqui digamos, vou fazer uma tabela, né? Com as informações colhidas lá no 109. Mas, honestamente, o importante não é você decorar essa tabela, porque as informações estão lá. Então, vamos colocar pena, prescrição. Ó, eu vou colocar pena, em azul, e vou colocar prescrição em vermelho, para você ver como muda. Prescrição. Pena, prescrição. Então, a nossa primeira faixa, assim, por assim dizer, se a pena for menor do que 1, se a pena for menor do que 1 ano, prescreve prescrição em 3 anos. 3 anos. Pena menor do que 1, prescreve em 3. Pena menor do que 1, prescreve em 3. Pena menor do que 1, prescreve em 3. Beleza? Segunda faixa. Eita. Isso. Volte aqui, filho. Pena maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, menor ou igual a 2 anos, que ficou, 1, né? Ficou esquisito. Maior ou igual a 1 ano. Então, 1 inclusive. Só repara nesse igual. Maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. Ou seja, entre 1 e 2, inclusive 1 e 2, prescrição em 4. 4 anos. Tudo isso está lá, não precisa decorar nada. Só ler. Beleza. Se a pena é maior do que 2, lembra? Porque o igual já ficou lá atrás. Se a pena é maior do que 2 e menor ou igual a 4, menor ou igual a 4, aí o 4 entra. O 4 está aqui, igual. Né? O 4 entra, prescreve prescrição em 8 anos. Pena menor do que 1, prescrição em 3. Maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, prescrição em 4. Maior do que 2, menor ou igual a 4, prescrição em 8. Próxima faixa. Pena maior do que 4. Maior do que 4, porque o igual já ficou lá em cima. E menor ou igual a 8. Prescrição em 12 anos. Prescreve em 12. Maior do que 4, menor ou igual a 8,
prescreve em 12. Próxima. Pena maior do que 8. E menor ou igual a 12, menor ou igual a 12, prescrição em 16 anos. E última categoria, pena maior do que 12, até o infinito, maior do que 12, prescrição em 20 anos. Então, a nossa tabela fica desse jeito. Pena menor ou igual a 1, menor ou igual, eu tô louca. Pena menor do que 1, prescrição em 3. Maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, prescrição em 4. Maior do que 2, menor ou igual a 4, prescrição em 8. Maior do que 4, menor ou igual a 8, prescrição em 12. Maior do que 8, menor ou igual a 12, prescrição em 16. Maior do que 12, prescrição em 20. Então, é bem facinho, é só você enquadrar num desses 6 itens, né? Numa dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Por isso que eu disse, né? Uma pena do homicídio, 20. 20 está aqui, né? Prescreve em 20. Maior do que 12, prescreve em 20. A pena da ameaça, 1 ano, 1 ano prescreve em 4. Ah, eu tinha feito errado, né? Tinha feito que 1 prescreve em 3, mas não, a pena de 1 ano prescreve em 4. Um crime de calúnia, pena de 2 anos, 2 anos também prescreve em 4. Mas de uma calúnia com aumento de 1/3, uma calúnia com aumento de 1/3, 2 anos mais 1/3, ela é maior do que 2 e menor ou igual a 4, né? Calúnia com aumento de 1/3 dá na faixa maior do que 2, menor ou igual a 4. Portanto, prescreve em 8. Tá vendo como não precisa fazer a conta exata? Porque você só precisa ver, basicamente, a faixa. Então, gente, até agora foi sopa no mel. Pegar a pena máxima em abstrato, colocar dentro da tabela de prescrição. Só. Aqui eu tenho também 2 observações a fazer. E para os crimes ou contravenções penais que não têm pena privativa de liberdade, porque você viu que até agora nós fizemos uma tabela de pena privativa de liberdade em azul e prescrição em vermelho. Menor do que 1, maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, pena privativa de liberdade. Mas de uma contravenção penal, por exemplo, como a importunação ofensiva ao pudor, existe essa contravenção penal, está na moda, até, né, molestar alguém no metrô, no lugar público, sexualmente, está sendo tipificado como importunação ofensiva ao pudor. É a contravenção penal do artigo 61 da Lei de Contravenções. Artigo 61 da Lei de Contravenções. E ela só tem pena de multa. Só pena de multa. Não tem pena privativa de liberdade. O que acontece quando eu tiver só uma pena de multa? Só pena de multa. Prescreve em quanto? Eu poderia pensar, eu acho que prescreve em 3, né? Porque se menor do que 1 prescreve em 3, uma pena de multa deve prescrever em 3 também. Não. Isso está no artigo 114. E o 114 diz que a pena de multa isolada, quando for sozinha, prescreve em 2. 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Observação 1. Multa
multa sozinha, multa sozinha, multa isolada, multa sozinha, prescreve em 2 anos. Se só tiver pena de multa, prescreve em 2 anos. Multa sozinha, prescreve em 2 anos. Isso está no artigo 114 do CP. E se tiver pena privativa de liberdade e multa? Pena privativa de liberdade e ou multa, se tiver pena privativa de liberdade e ou multa, desconsidera a multa. Só calcula pela pena privativa de liberdade. Então, multa sozinha prescreve em 2 anos. Pena privativa de liberdade e multa, ou pena privativa de liberdade ou multa, aí você simplesmente desconsidera a multa. Por exemplo, um furto que tem pena de 1 a 4 anos e multa. E multa. 1 a 4 e multa. Você vai colocar na faixa até 4 ou você vai colocar na faixa maior do que 4 por causa desse e multa? Não, você vai colocar na faixa até 4. A pena máxima é 4, não é mais do que 4 porque tem esse e multa ou multa. Ignora a multa. Multa junto com pena privativa de liberdade é desconsiderada. Multa sozinha não dá para desconsiderar porque aí você não consegue calcular a prescrição. Multa sozinha prescreve em 2 anos. Beleza? Existe uma segunda situação que poderia te deixar na dúvida. Existe um crime no ordenamento jurídico, um único crime, único em todo o ordenamento jurídico brasileiro, só tem um crime que não tem previsão de pena privativa de liberdade e nem de multa. Não tem previsão nem de pena privativa de liberdade e nem de multa. Só tem previsão de pena restritiva de direitos. Só previsão de pena restritiva de direitos. Nesse crime, a pena restritiva não é substitutiva. A pena restritiva é principal. Não existe pena privativa de liberdade para esse crime. Só existe pena restritiva. Eu estou falando do porte de droga para uso pessoal. Porte de droga para uso pessoal. O artigo 28 da Lei de Drogas. Então, em quanto tempo prescreveria esse crime? Em quanto tempo prescreve o porte de droga para uso pessoal, já que ele não tem nem pena privativa de liberdade para colocar na tabela do artigo 109 e nem pena de multa para colocar no artigo 114. Em quanto tempo ele prescreve? A própria lei diz que o crime do artigo 28 prescreve em 2 anos também. 2 anos também. Então, eu vou colocar aqui observação 2. Observação 2. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, prescreve em 2 anos. Isso está lá no artigo 30 da mesma lei. Beleza? São os 2 casos de prescrição em 2 anos, prescrição menor do que 3, que nós temos a multa sozinha e o artigo 28. De resto, a menor prazo prescricional é o prazo prescricional de 3 anos. Certo? Tranquilex. Terceiro passo. Então, o primeiro passo, vou só recapitular. O primeiro passo era pena. Eu coloquei pena em azulzinho.
Pena máxima. Pena máxima. O segundo passo foi transformar pena, que estava em azul, em prescrição. Pena, eu virei prescrição. Transformei pena em prescrição. Beleza? O terceiro, de acordo com essa tabela. Pena menor do que 1 ano, prescreve em 3. Fiz pena virar prescrição. Terceiro passo. O terceiro passo é cortar a prescrição pela metade. É cortar a prescrição pela metade. Cortar a prescrição pela metade. Veja, não é a pena que você vai cortar pela metade, é a prescrição que está em vermelhinho. Prescrição pela metade. E quando que você vai cortar a prescrição pela metade? Você vai colocar nesse quadradinho aqui o número que você achar. Prescrição pela metade. Quando que você vai cortar a prescrição pela metade? Nos casos do artigo... Na hipótese do artigo 115. E o que diz o artigo 115? Quando é que a prescrição vai ser cortada pela metade? Quando o réu for menor de 21, quando na data da conduta, ou quando o réu for maior de 70 na data da sentença. A lei fala isso, maior de 70 na data da sentença. Acontece que, gente, como, infelizmente, eu posso te dizer, ninguém fica mais jovem com o passar dos anos, eu não preciso esperar haver sentença para poder cortar a prescrição pela metade. Eu posso cortar a prescrição pela metade se o agente for maior de 70 na data da sentença ou em qualquer momento anterior. Ou em qualquer momento anterior. Então, veja, se na data da denúncia o réu já tem mais de 70, eu já posso calcular a prescrição pela metade? Já. Porque se na data da denúncia ele já tem mais que 70, eu não preciso esperar a sentença para verificar que ele vai ter mais de 70. É óbvio. Veja, não se trata aqui de prescrição antecipada, não se trata de antecipar nada. Aliás, eu estou com um caso curioso no escritório que o réu fez isso. Eu acho a maior besteira, um corréu. Ele ainda não tem 70, mas realmente ele vai fazer daqui a 1 ano. E aí ele já cantou a bola. Já falou, olha, como o réu está quase com 70 anos e o processo vai demorar, já reconheça a prescrição. Isso não pode. Não pode, até porque isso só vai fazer o juiz, tocar o processo mais rápido. Ele levantou a lebre. Ai, topeira, levantou a lebre. Não pode. Prescrição, gente, você tem que fazer egípcia. Você não pode ficar cantando a jogada. Não pode telegrafar, sabe? Igual no futebol. Você não pode, porque senão o Ministério Público e o juiz saem correndo para não deixar prescrever. Você tem que ficar, fazendo cara de paisagem. Na hora que prescreveu, pau! Aí você alega na hora, no dia seguinte. Mas não pode alegar a prescrição antecipadamente. Mas veja, se ele, durante o processo, fizer 70, a partir desse momento, já pode ser alegada a prescrição. Se houver, né? Se fazendo o cálculo já deu a prescrição, contando pela metade, já pode ser alegada. Então, eu não preciso esperar haver sentença. Se a qualquer momento, antes da sentença, a pessoa tiver 70, já pode ser cortada a prescrição pela metade.
O réu praticou o fato com 70 anos de idade. Já corte prescrição pela metade. O réu praticou o fato com 69 anos e a denúncia foi recebida 2 anos depois. Bom, se ele praticou com 69 e a denúncia foi recebida 2 anos depois, foi recebida quando ele já tinha 71. Já posso calcular a prescrição pela metade, não preciso esperar haver sentença. É só você se assegurar que no momento em que você está, ele já tem 70. No momento que você está, já tem 70, pode alegar ou pode calcular a prescrição pela metade. Certo? Isso são os 3 passos matemáticos. Olha que difícil. Então, pena, prescrição, prescrição pela metade. Pena, prescrição, prescrição pela metade. Isso é o matemático. Agora vem o 4º passo, que é o propriamente jurídico. Então, o 4º passo são os intervalos. 4º passo. Intervalos prescricionais. Eita. Intervalos. Gente, a prescrição, ela é a perda de um direito pelo seu não exercício após um determinado lapso de tempo. Esse lapso de tempo, então, é uma linha do tempo, a linha do tempo da prescrição. Agora, é importante ter atenção. Essa linha do tempo tem um início e tem um fim. O início da contagem da prescrição em abstrato, o início da contagem, vou fazer aqui a linha do tempo. O início da contagem, que eu vou chamar aqui de termo inicial, e o término da contagem, que eu vou chamar de termo final. Termo inicial, termo final. Só que entre o termo inicial e o termo final, existem 2 causas interruptivas. 2 causas interruptivas. No rito do júri existe mais, mas no processo normal existem 2 causas interruptivas. O que faz uma causa interruptiva? Então, eu vou colocar aqui, ó. Termo inicial, termo final. Termo inicial, termo final. A partir daqui não se conta mais prescrição em abstrato. Termo inicial, termo final. Mas tem 2 causas interruptivas. Causa interruptiva 1, causa interruptiva 2. Tem 2 causas interruptivas. E o que uma causa interruptiva faz? A causa interruptiva zera. Concorda? Zera e recomeça tudo de novo. O prazo inteiro de novo. Não é uma causa suspensiva, é uma causa interruptiva. Zera e recomeça tudo de novo. Zera e recomeça tudo de novo. Zera e recomeça tudo de novo. Então, nós temos 3 intervalos. Do termo inicial até a primeira causa, da primeira causa até a segunda causa e da segunda causa até o termo final. O que são esses lances? Né? O termo inicial é se a primeira causa interruptiva é
R. A segunda causa interruptiva é P, C, R, P, e o termo final é o TJD. TJD. Vou agora colocar o que são essas siglas. O que é C? C é a data em que o crime se consumou. A prescrição começa a contar da data em que o crime se consumou. Essa é a regra. Tem 4 exceções, mas essa é a regra da data em que o crime se consumou. Isso está lá no artigo 111 do CP, da data em que o crime se consumou. Então, veja, a prescrição não vai adotar o cálculo da prescrição, não vai adotar a teoria da atividade. Para saber se a pessoa era imputável ou inimputável, eu vejo o momento da ação ou da omissão, certo? Mas para o cálculo de prescrição, eu uso o momento em que o crime se consumou. Eu dou um tiro numa pessoa hoje, a pessoa morre daqui a uma semana, a prescrição vai começar daqui a uma semana. A prescrição começa a contar da data em que o crime se consumou. R é recebimento da denúncia. Não o oferecimento, mas o despacho de recebimento. É a data do despacho do recebimento. Recebimento da denúncia ou queixa. Recebimento da denúncia ou queixa. Então, esse é o primeiro intervalo. O intervalo que vai lá da data em que o crime se consumou até a data do recebimento. Quando recebe a denúncia, então, digamos que um crime de furto prescreve em 8 anos, né? Pena máxima 4, no artigo 109 prescreve em 8. Então, furto prescreve em 8 anos. Beleza. Entre a data da consumação e o do recebimento, passaram 7 anos. Consumação e recebimento. Foi um inquérito longo, e aí voltava do fórum, não andava, perdeu. 7 anos. Na hora em que recebeu, zera. E começa tudo de novo, mais 8 anos. A cada causa interruptiva, zera. E começa tudo de novo, aquele prazo inteirão. Beleza? Então, primeiro prazo, C até R. Data da consumação até a data do recebimento. Beleza? Beleza. Depois, o segundo prazo, R até P. O que é P? Publicação da sentença condenatória. Publicação da sentença condenatória ou acórdão. Sentença, na verdade, sentença ou acórdão condenatório. Já explico por que sentença ou acórdão. Mas vamos ficar aqui com sentença. Então, publicação da sentença condenatória. Então, o segundo intervalo é de R até P. Onde é que está recebimento? Isso aqui está no artigo 117 do CP. Isso também. Idem. No artigo 117 do CP. E o último intervalo é de P, que é a publicação da sentença, até o TJD. O que é o TJD? TJD, trânsito em julgado definitivo. Trânsito em julgado definitivo. P até TJD, que é o trânsito em julgado definitivo.
Onde que está o trânsito em julgado definitivo? Não está em artigo nenhum, mas é lógico que não corre mais prescrição depois que saiu a condenação definitiva. A prescrição não existe mais. O Estado, afinal de contas, ele exerceu o seu direito de punir e efetivamente condenou a pessoa. Então, são 3 intervalos prescricionais: consumação até o recebimento, recebimento até a publicação da sentença, publicação da sentença até o trânsito em julgado definitivo. Beleza? No júri tem mais 2 causas interruptivas. No júri, ao todo, são 4. Então, no rito do júri, a linha do tempo fica assim. Fica da seguinte forma. As 2 coisas da ponta aqui vão ser iguais. Termo inicial. E termo final. Mas são 4 causas interruptivas. Termo inicial, termo final e 4 causas interruptivas. Causa interruptiva, causa interruptiva, causa interruptiva, causa interruptiva. Tudo zera e começa de novo. Tudo zera. CI, causa interruptiva, causa interruptiva, causa interruptiva. São 4 causas interruptivas. Termo inicial, C. Termo final, TJD. Trânsito em julgado definitivo. Primeira causa interruptiva, R. Segunda causa interruptiva, não é já a sentença ou a publicação da sentença. É a decisão de pronúncia. Vou colocar D. Decisão de pronúncia. Próxima causa, A, que é o acórdão confirmatório, e aqui P. Vou colocar tudo as siglazinhas. O que é C? Consumação, R, recebimento. Então, esse é o primeiro intervalo. Consumação, recebimento. Consumação, está lá no artigo 111, o recebimento como causa interruptiva no 117. D. Decisão de pronúncia. De pronúncia. Interrompe. Pronunciou, interrompe. 117. A. Acórdão confirmatório da pronúncia. 117. P. Publicação da sentença condenatória. Que está no artigo 117. E TJD. Trânsito em julgado definitivo. Que não está em lugar nenhum. Trânsito em julgado definitivo. Então, nós temos aqui 5 intervalos. Lembrando que cada
causa interruptiva, zera, e zera, e começa tudo de novo. Então, nós temos um prazo consumação-recebimento, que é o normal, o outro recebimento, decisão de pronúncia, da decisão de pronúncia até o acórdão confirmatório da pronúncia, do acórdão confirmatório da pronúncia até a publicação da sentença, da publicação da sentença até o trânsito em julgado definitivo. Então, são esses os 5 intervalos prescricionais do júri. Então, o que a gente vai ter que fazer, gente? Pegar o númerozinho que a gente encontrou nos 3 primeiros passos, pena, prescrição, prescrição pela metade, e encaixar nesses intervalinhos. Se o procedimento for comum, não for de júri, qualquer que seja, sem ser o júri, qualquer que seja, consumação, recebimento, publicação da sentença, trânsito definitivo. Só. Se for júri, tem esses intervalos. Mas está tudo na lei. Tudo está em artigo. E vamos, então, fazer 2 observações nesse 4º passo também, para já a ideia de começar a treinar um pouquinho a história. A minha primeira observação vai ser justamente o termo inicial. O termo inicial está lá no artigo 111. Termo inicial. Ele está lá no artigo 111. E a regra sobre o termo inicial é que ele comece a contar da data da consumação. Data da consumação. Data em que o crime se consumou. Mas essa regra tem 4 exceções. 4 situações que fogem a essa regra. Então, vamos lá. Exceções. Estão lá no artigo 111, tudo, tá? Não estou inventando, tá tudo lá. Exceções a essa regra. São 4. Primeira, tentativa. Na tentativa, se é uma tentativa de homicídio, não tem data em que o crime se consumou. Então, não vai começar a correr prescrição nunca, não vai se iniciar o prazo prescricional nunca. Seria, então, um crime imprescritível. A todo momento o Estado pode puni-lo porque não se iniciou a prescrição? Claro que não. Teria que dar outro jeito, outra solução. E a solução, no caso de tentativa, é da data do último ato executório. Então, sei lá, se eu dei vários tiros, é a data do último tiro. É a data do último ato executório, no caso de tentativa. Segunda exceção, crime permanente. Sabe o que é o crime permanente? Crime permanente é aquele crime em que a consumação, e na verdade não apenas ela, a própria conduta se prolonga no tempo. Uma extorsão mediante sequestro. Se o sequestrador deixa a vítima durante 2 meses em cativeiro, durante esses 2 meses o crime esteve se consumando, o crime esteve acontecendo. Então a questão é, quando que começa a contar a prescrição? Começa a contar do início da consumação, porque beleza, começa a contar da data em que o crime se consumou. A data em que o crime se consumou geralmente é um ponto. No crime permanente, a data em que o crime se consumou é uma linha, né? A consumação se protrai no tempo. Então, quando que começa a contar a prescrição? Do início da consumação ou do término da consumação? De quando o crime começou a acontecer ou quando o crime terminou de acontecer? Gente, se a gente começasse a contar a prescrição do começo do crime,
eu poderia ter um crime que ainda está acontecendo e já prescrito. Não teria lógica. Imagina um furto de energia elétrica, que é o gato da energia elétrica, né? Eu tenho ali um gato feito na ligação, uma ligação clandestina de energia elétrica. Essa ligação eu já tenho há 10 anos. Há 10 anos eu fiz, nunca ninguém me descobriu. Eu tenho essa ligação clandestina há 10 anos. Só que o furto prescreve em 8. 4 anos prescreve em 8. Se a prescrição começasse a contar da data do início do crime, ele já estaria prescrito. Então, no crime permanente, a prescrição começa a contar da data em que cessar a permanência. Data em que o crime terminar, cessar a permanência. Muito bem. A terceira exceção diz respeito a 2 crimes muito específicos. O crime de bigamia e o crime de falsificação de assentamento de registro civil. Falsificação de assentamento de registro civil. Nesses 2 tipos de crime, mas não de qualquer outra falsificação, na falsificação de assentamento de registro civil, cujo principal e mais importante exemplo é o crime de parto suposto. O crime de parto suposto, ele diz exatamente o seguinte: dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem. É a chamada adoção à brasileira. Adoção à brasileira. Pois bem, nesses 2 crimes, na bigamia e na adoção à brasileira, a prescrição começa a contar da data em que o crime se tornar conhecido da autoridade. Só da data em que o crime se tornar conhecido da autoridade. Então, tanto no crime de bigamia, que é o artigo 235 do CP, e no crime de adulteração de registro civil, que é o crime do artigo 241 do CP. Nesses 2 crimes, a prescrição começa a correr da data em que o fato se tornar conhecido da autoridade, né? Não conhecido da família, conhecido dos amigos, conhecido da autoridade, da data em que o crime se tornar conhecido. Mas veja que isso só vale para esses crimes, certo? Não vale para qualquer... Eu sempre tenho esse tipo de caso no escritório. Sei lá, imagina que houve uma falsidade num registro imobiliário, não tem nada a ver com o registro civil. Uma falsidade num registro imobiliário que aconteceu há 20 anos. E aí, agora alguém da tua família descobre agora e quer dar uma notícia crimes. Não tem como, está prescrito. E a pessoa fica indignada, fica revoltada, mas nossa, eu só descobri agora. Não importa, a prescrição começa a contar da data em que o crime se consumou. Se o crime permaneceu oculto, pouco importa. Se você dá um desfalque e esse desfalque fica 10 anos oculto e depois descobrem esse desfalque, prescreveu. Se você mata alguém e a pessoa fica dada como desaparecida e só se descobre que você a matou daqui a 20 anos, se deu bem, está prescrito. A regra não é que a prescrição começa da data do conhecimento. A regra é que a prescrição começa a contar da data da consumação. Essa é a regra. A exceção é só para esses delitos: bigamia e adulteração de registro civil, que é o parto suposto. Aí começa a contar da data em que o crime se tornar conhecido. Certo? E a 4ª e última exceção, que foi introduzida no Código mais recentemente, quer dizer, neste século,
e não no século passado, são os crimes sexuais contra criança ou adolescente. Então, os crimes sexuais, né? Estupro de vulnerável, contra criança ou adolescente. Nos crimes sexuais contra criança ou adolescente, a prescrição só começa a correr quando a vítima completar 18 anos. Então, sei lá, o crime de estupro de vulnerável, que tem pena de 15 anos, 15 anos prescreve em 20, né? 15 anos prescreve em 20. Mas esse prazo de 20 não vai começar da data em que o crime se consumou. Vai começar da data em que a vítima completar 18 anos. Porque se percebeu que muitas vezes as crianças não revelavam aos pais, não contavam a ninguém, e só iam querer tomar uma medida, uma providência, ou só iam compreender o que tinha acontecido com elas muitos anos depois, quando o crime já estava prescrito. Então, criou-se essa exceção à regra da consumação. Na verdade, eu acho que é um pouco de demagogia, porque, ok, daqui a 20 anos, quer dizer, pensando numa pessoa, sei lá, uma criança que é estuprada com 5 anos, aí a prescrição não corre até ela fazer 18. Aí depois dos 18 começa a correr durante mais 20 anos, né? Porque o estupro prescreve em 20. Então, até ela ter 38 anos. Aí, quando ela tem 37, ela resolve tomar uma providência. Qual a possibilidade, qual a chance de isso ser provado, de eu conseguir vestígios, né? É muito remoto. Mas a lei deu essa possibilidade. Se conseguir provar e etc., dá para punir, porque a prescrição não começou a correr ainda. Então, em termos do termo inicial, nós temos essa regra, data da consumação, e essas 4 exceções. Tentativa é a data do último ato executório, permanente, data em que cessar a permanência, bigamia e adulteração de registro civil, data em que fato se tornar conhecido da autoridade, de delegado de polícia, promotor de justiça ou juiz, crimes sexuais contra criança ou adolescente, data em que a vítima completar 18 anos. Beleza? Essa é a minha primeira observação. A minha segunda observação é quanto às causas interruptivas. Observação 2. A gente vai dar uma destrinchadinha justamente nas causas interruptivas, que estão lá no artigo 117. E vamos dar uma verificada nessas causas. Beleza? E isso é o que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.